Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sistemas Distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as limitações do relógio lógico de Lamport, que nós apresentamos na aula passada, para motivar relógio de vetores, ver algumas propriedades desse relógio, ver que ele não faz mágica, falar sobre a garantia, a necessidade de garantir a ordenação dos eventos no sistema distribuído, e eu vou terminar a aula falando sobre Totally Ordered Multicast, que é um protocolo, um mecanismo para garantir essa ordenação total dos eventos do nosso sistema. Então vamos recapitular rapidamente o relógio de Lamport, que era um relógio lógico distribuído para tentar inferir a relação entre eventos. Em particular, a gente tinha se E ocorreu antes de E' para dois eventos E e E', então um relógio lógico de Lamport associado ao evento E vai ser menor do que o relógio lógico de Lamport associado ao evento E'. A gente também tinha que se L de E é igual a L de E', se o valor de relógio lógico desses dois eventos são iguais, então esses dois eventos são concorrentes. Nós vimos essa dinâmica aqui do sistema distribuído, e o que é importante é que essas mensagens e esses eventos fazem parte do sistema distribuído, eles não fazem parte do algoritmo, do relógio lógico de Lamport. Bom, uma das principais limitações desse relógio é que a gente não pode inferir a ordem dos eventos a partir dos valores do relógio lógico associados a cada evento. Então, por exemplo, se você tem dois eventos e L de E é menor que L de E', isso não implica que o evento E ocorreu antes do evento E' na nossa relação de ordem. Então, como é que a gente vai garantir a ordem parcial dos eventos a partir dos valores de relógio lógico? Então, o que a gente gostaria de construir é um relógio lógico tal que L de E menor de L de E' implica que o evento E ocorreu antes do evento E', podendo eu olhar para os valores do relógio lógico e concluir essa relação. Bom, então uma ideia para resolver esse problema, que o relógio lógico de Lamport não resolve, é adicionar mais informação no relógio lógico, para poder utilizar essa informação adicional para rotular os nossos eventos. Em particular, o que a gente vai fazer é utilizar um vetor ao invés de um único número. Isso dá origem ao que a gente chama de relógio de vetor. Então, como é que funciona esse relógio lógico? Cada processo vai manter um vetor. Então, o relógio lógico agora vai ser um vetor. Cada componente desse vetor vai estar associado a um processo do meu sistema distribuído. Então, a dimensão desse vetor é igual a n, que é igual ao número de processos do sistema distribuído. E aí, cada evento local, num certo processo, vai ser rotulado com o vetor local àquele processo. Então, considera um evento E, que ocorre no processo J, e aí V de E, o valor de relógio lógico por evento E, agora denotado com a letra V para vetor, vai ser o vetor no processo J naquele instante. E esse vetor vão ter N componentes. Então repara que esse vetor aqui é o vetor no processo J, e C de I, um componente, a iésima componente desse vetor, é o valor do relógio lógico no processo I, que o processo J conhece. Repara que esse valor do relógio lógico no processo I não é necessariamente o valor atual desse relógio lógico em I, mas é o valor mais recente que o processo J conhece. E, inicialmente, todos os vetores são zerados e a gente vai ver como que funciona a atualização desses vetores. Então, como é que funciona o progresso do relógio? Para cada evento local em I, eu incremento a componente CI do meu vetor. Então, eu sou um processo I, todo evento que acontece em mim, eu aumento em uma unidade a componente CI do vetor. Quando eu receber uma mensagem, isso é considerado um evento, então também aumenta o meu contador. Para cada mensagem que eu transmitir, que um processo transmitir, ele inclui o vetor dele atual. Um processo, quando recebe uma mensagem, essa mensagem vai ter um vetor dentro, vamos chamar isso de D1, D2 até DN, ele vai fazer o seguinte ajuste no relógio dele. Então, para cada componente do relógio dele,
ele vai fazer o máximo entre o valor que ele possui daquela componente, CK, e o valor que ele recebeu nessa mensagem DK para toda a componente. E, claro, ele vai também incrementar a componente dele. Muito bom. Então, vamos ver um exemplo de como que relógio de vetor funciona. Então, repara que eu começo com todos os vetores em zero. Nesse meu exemplo, eu tenho 3 processos, então os meus vetores têm dimensão 3. V de A é 1, 0, 0, porque é um evento no processo 1, que vai aumentar em 1 a componente 1 desse vetor. V de E é 0, 0, 1, porque o evento E ocorre no processo 3 e vai aumentar em 1 a componente respectiva ao processo 3, que é a terceira componente desse vetor. V de B é 2, 0, 0, pela mesma razão. E aí repare que a primeira mensagem que P1 manda para P2 vai conter o valor desse vetor, que é 2, 0, 0. Quando essa mensagem chegar no processo 2, isso vai dar origem ao evento C, e esse evento C vai ter como valor de relógio, né, o máximo entre o valor de relógio naquele momento do processo 2, que era 0, 0, 0, e o que ele recebeu na mensagem, que é 2, 0, 0. Isso é feito componente a componente, e aí eu somo 1, certo? No componente associada ao processo 2, que é a segunda componente, dando origem, então, ao relógio, o valor de relógio 210. Então, isso vai ser o valor de relógio no processo 2, que vai ser utilizado para rotular o evento C. Então, a mensagem 2 contém o valor 220, porque eu atualizo esse relógio, e aí, finalmente, o valor do relógio de vetor de F vai ser o máximo entre 0 e 1, que era o vetor que ele tinha, e o que ele recebeu na mensagem, 220, certo? Componente a componente, mais o incremento dessa componente, 001. Okay? Então, isso dá origem aos nossos relógios de vetores. Okay? Então, repara que mensagens ajudam a atualizar esses relógios, e eu estou incluindo mais informação. O relógio lógico agora é um vetor, e não mais um número, tá? E eu envio esse vetor nas mensagens. Muito bom. Então, repara que cada evento agora do meu sistema está associado a um vetor, né, ao valor de relógio lógico daquele evento. Então, a gente vai precisar comparar esses valores de relógios. Então, eu vou ter que comparar vetores. Como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, a gente vai dizer que o valor de relógio do evento E vai ser menor que o valor de relógio do evento E' se essas duas condições são verdadeiras. Em particular, VE de K é menor ou igual que VE' de K para todo K, ou seja, componente a componente, né? O valor do vetor associado ao evento E é menor ou igual que o valor associado ao evento E'. Além disso, existe pelo menos um Z, tal que V de EZ é estritamente menor do que V de E'Z, ok? Então, para alguma componente, pelo menos, eu tenho que ter um valor de relógio estritamente menor. Se essas duas coisas acontecerem, então eu vou dizer que V de E é menor que V de E'. E com isso, a gente vai ter a propriedade que a gente queria, que é, se V de E é menor que V de E', então eu posso concluir que o evento E ocorreu antes do evento E'. Então a gente pode agora sim usar o valor do relógio de vetor para resgatar a relação de ocorreu antes. Vou precisar definir também a igualdade entre esses valores de vetor, e a gente vai definir a igualdade da seguinte maneira. A gente vai dizer que V de E é igual a V de E', se não for o caso que V de E é menor que V de E', e também não for o caso que V de E' é menor do que V de E. Ou seja, eu não consigo concluir que V de E não é menor que V de E' e nem que V de E' é menor que V de E. Quando isso ocorrer, eu vou dizer que V de E é igual a V de E'. E com isso eu vou resgatar a nossa concorrência. Por quê? Porque se V de E é igual a V de E', então a gente pode concluir que os eventos E e E' são concorrentes na nossa definição de concorrência. Então, de novo, eu posso usar os valores do relógio de vetor para resgatar essa relação de concorrência. Então, vamos ver um exemplo aqui dessa comparação de vetores, né? Aqui eu estou comparando, na verdade, também o relógio lógico de Laporte, é o que está em cima. Então, o primeiro gráfico, o primeiro diagrama de tempo mostra os valores de relógio lógico de Laporte, e o diagrama de baixo
mostra os valores de relógio de vetor. Então repara que se olhar para Lamport, L de E é menor que L de C, né? Porque L de E é igual a 1, L de C é igual a 3, mas a gente não pode concluir que E ocorreu antes de C. Na verdade, eles não ocorrem antes um do outro. Em comparação, se você pegar os dois vetores associados aos eventos E e C, você vai concluir que eles são iguais na nossa definição de igualdade. Então, por causa disso, a gente pode concluir que E ocorre concorrentemente, né? É concorrente ao evento C, o que de fato é verdade. Então, a comparação dos relógios lógicos de vetor permite resgatar todas as relações de ordem de ocorreu antes. Bom, outras propriedades desse relógio, imagina que eu tenho RT de x como sendo o valor de tempo real da ocorrência do evento x, tá? Onde esse tempo real pode ser o tempo dado pelo UTC. Okay? Então, estamos olhando para um relógio físico, né? Então, o que a gente vai ter é, se V de A é menor que V de B, então a gente pode concluir que RT de A é menor que RT de B. Então, uma coisa muito legal aqui, que está relacionando os valores de relógio lógico, né, de vetor, com o relógio físico, né, que marca a hora no nosso planeta. Tá? E aí, outra coisa legal é que eu posso olhar para o relógio de Lamport, L de x, então imagina que isso é o valor do relógio de Lamport para o evento x, e a gente vai ter que, se V de A é menor que V de B, então L de A é menor do que L de B. Então o relógio lógico de vetor recupera, né, a relação entre os relógios lógicos de Lamport. E isso ocorre porque a gente viu, né, que os relógios lógicos de vetor recuperam a relação de ocorreu antes. Então, se um evento ocorreu antes de outro, Lamport diz que o relógio lógico do primeiro vai ser menor do que o do segundo. Muito bom. Okay? Mas repara que essa nossa relação de ordem ela é apenas parcial, né? A gente não vai ter aqui uma ordenação total dos eventos. A gente ainda tem no nosso sistema distribuído eventos acontecendo de maneira concorrente, né? Quando os valores de relógio de vetor forem iguais, na nossa definição de igualdade. Mas, em compensação, esse relógio de vetor está fazendo o melhor possível, né? Ele está resgatando a relação de ocorreu antes e de concorrência, que é o melhor que ele poderia fazer. De fato, existe essa concorrência, né, no meu sistema distribuído por causa da causalidade das coisas. A gente não consegue resolver isso. Bom, então a gente vai precisar tentar atacar esse problema, né? Sincronização de relógios, a gente vem falando aqui que é muito importante, né? E em sistemas distribuídos, o relógio físico está sempre sendo, né, está sempre desatualizado, está sempre precisando ser sincronizado, né? Então, os relógios não têm uma sincronia fina o tempo todo. E aí, relógios não sincronizados em sistemas distribuídos podem levar a comportamentos erráticos, pode dar origem a problemas. E aí tem duas maneiras de tentar resolver isso, né? A sincronização contínua do relógio físico e algum tipo de consistência, né, na ordem dos eventos. E aqui eu quero dizer é tentar colocar uma ordenação total, né, dos eventos que acontecem no meu sistema distribuído. Na prática, essas duas abordagens são utilizadas, a sincronização continuada do relógio físico e a ordenação total dos meus eventos no sistema distribuído. Então vamos motivar esse problema de ordenação total com um exemplo, tá? Um exemplo que até a gente já comentou aqui na aula passada. Então considera um banco de dados distribuído e replicado e uma conta com saldo inicial de R$1.000. Eu tenho dois usuários que vão fazer duas transações, né, nessa conta. O usuário 1 aumenta o saldo em R$100. O usuário 2, por alguma razão, aumenta o saldo vigente em 1%. Okay? E o que está acontecendo aqui, né, é que a réplica 1, perto do usuário 1, vai realizar a transação U1 antes da U2. E o usuário 2, que está na réplica 2, mais próximo da réplica 2, né, a réplica 2 vai executar as transações na ordem inversa, né, U2 antes de 1. E aí qual vai ser o saldo no final da conta? Bom, se o 1 ocorreu antes de U2, o saldo é R$1.111. Se o 2 ocorreu antes de o 1,
o saldo vai ser R$ 1.110. Então, se eu não fizer nada, né, no fim do dia, essas duas réplicas do banco de dados vão ter valores de saldo diferentes, o que é péssimo para o banco, né? Então, o que a gente gostaria de ter é consistência entre os dois valores, né, entre os dois bancos. Tá? Repara que o valor final não importa muito para o banco. Não importa muito se o 1 vai vir antes de o 2 ou se o 2 vai vir antes de 1. O que importa para o banco, né, é que haja uma consistência na execução dessas transações. Porque nas duas réplicas, elas têm que ter essas transações na mesma ordem. Muito bom. Então aqui tem um diagrama de tempo desses eventos, né, desse meu pequeno exemplo. Eu tenho um lugar, que é a réplica 1, e o outro lugar, que é a réplica 2. A gente pode pensar nisso como sendo os dois processos. E aí eu tenho os 4 eventos aqui. O evento 1, réplica 1 recebe o update 1, né, a transação 1. O evento 2 é 2, réplica 1 recebe o update o 2. Evento 3, réplica 2 recebe o update o 2. E evento 4, réplica 2 recebe o update o 1. Okay? Bom, e aí se você tentar rotular esses eventos com o relógio lógico de Lamport, você pode, e você vai ter que L de E1 é menor que L de E2 e L de E3 é menor que L de E4. Mas, né, a gente vai ter que L de E1 é concorrente a L de E3 e L de E2 é concorrente a L de E4. E isso está acontecendo porque a gente não tem nenhuma relação, né, entre os eventos nas diferentes réplicas. Então, uma pergunta aqui chave para começar a resolver esse problema é como é que a gente vai relacionar esses eventos nas diferentes réplicas. Então, uma ideia aqui seria que as réplicas trocam mensagem. As réplicas podem enviar mensagens para tentar controlar essa relação entre eventos. Então, tem aqui o meu novo sistema distribuído. Nesse novo sistema distribuído, o usuário envia a transação para apenas uma réplica, por exemplo, a réplica mais próxima a ele. E aí a réplica envia essa transação para a outra réplica. Então os meus 4 eventos agora são um pouco diferentes. É o evento R1 recebe o update 1 e envia para R2 esse update. Tá? E2 é o R1 recebendo o 2 de R2. E3 é a réplica 2 recebendo o update o 2 e enviando isso para a réplica 1. E finalmente R4, né, é R2 recebendo o update 1 da réplica 1. Muito bom. Bom, eu posso de novo aplicar o relógio lógico de Lamport aqui e melhorou um pouco, porque agora L de E1 é menor que L de E4 e L de E3 é menor, né, do que L de E2. Mas ainda a gente tem uma relação de concorrência entre E2 e E4. Então, o relógio de vetor, eu poderia pensar em usar ele, a gente acabou de falar ele aqui na aula, né, também não vai resolver esse problema. Ele vai dar a mesma relação de concorrência entre E2 e E4. Mesmo que a gente use aqui o relógio de vetor, porque não tem como resgatar, resolver essa concorrência, né, com esse exemplo aqui. Bom, então nosso problema é tentar garantir uma ordem total das transações, né, do meu sistema distribuído. Então eu gostaria que todos os eventos fossem ordenados igualmente por todos os processos. E aí, se isso acontecer, os processos podem executar essas transações nessa ordenação global. Para a gente fazer isso, as transações vão ter que ser confirmadas antes de serem executadas. Tá? Então está aqui um algoritmo que vai fazer isso para a gente. Cada processo vai manter um relógio lógico de Lamport. Cada transação originária naquele processo vai ter um valor de relógio lógico. E eu vou construir uma fila com todas as transações sendo geradas por todos os processos no meu sistema distribuído. Então, só as minhas transações, porque eu sou um processo, mas as transações dos outros processos também. Uma coisa muito importante é que essa fila vai estar ordenada pelo valor de relógio lógico da transação. Não é uma fila FIFO, é uma fila ordenada por esse valor de relógio lógico. E aí, cada transação no processo PI vai ser enviada a todos os processos. Esse envio é feito via multicast, uma mensagem que vai para todos os processos, e ela chega também no próprio processo que originou ela. Uma transação recebida por um processo PJ é colocada na fila de transações deste processo PJ,
na ordem que ela deve ser colocada, né, com o valor de relógio lógico dela, e é confirmada para todos os processos. Essa confirmação é uma mensagem também em multicast que vai para todo mundo, inclusive o próprio processo que está originando essa confirmação. Bom, essas mensagens em multicast são basicamente mensagens em broadcast, que são enviadas para todos os processos do meu sistema distribuído de forma eficiente. Então você pode pensar que é uma mensagem que o processo manda uma única vez e isso chega em todos os processos do meu sistema distribuído de maneira eficiente. Além disso, a gente vai ter que assumir que a rede aqui é FIFO e que as mensagens não se perdem. Então, FIFO significa o seguinte, a mensagem M1 transmitida antes de M2 por um processo PI vai implicar que todo o processo PJ vai receber M1 antes de M2. Tá? Isso garante que a rede não troca mensagens de ordem, okay? Quando elas são enviadas pelo mesmo processo. Bom, e aí quando é que um processo vai poder executar uma transação, né? Bom, a transação na cabeça da fila vai poder ser executada após o recebimento da confirmação de que todos os processos receberam essa transação, incluindo, obviamente, o próprio processo que iniciou a transação. Por conta disso, as filas de execução de transações, né, em todos os processos, vão ser idênticas com relação à cabeça da fila. Elas vão estar ordenadas por tempos lógicos e essa confirmação vai garantir que as transações vão estar todas em ordem, numa ordem global, em todas as filas. Muito bom. E aqui tem um problema que é o seguinte, né, o tempo lógico de dois eventos em processos diferentes pode ser o mesmo. Afinal de contas, eu estou usando o relógio lógico de Lamport para avançar o tempo lógico. Então a solução aqui vai ser adicionar o número de identificador do processo como sendo parte do relógio lógico. Então imagina que cada processo tem um identificador, a gente vai assumir que esse identificador é único. Se dois relógios lógicos têm o mesmo valor de relógio, eu quebro o empate utilizando esse identificador. Repara que esse identificador não afeta o funcionamento do relógio lógico de Lamport, ele é utilizado para quebrar empate igual em todos os processos. Bom, vamos ver agora um exemplo, né, desse nosso exemplo bancário aqui, dessa execução desse algoritmo que garante a ordenação total. Então aqui eu tenho duas transações, o 1 e o 2, sendo executadas na réplica 1 e na réplica 2. Então o I1 e o 2 são essas transações. Agora a minha notação aqui, RI de UJ, significa o recebimento da transação J pelo processo I. Okay? E isso então vai para a fila de transações do processo I e gera uma confirmação para todos os processos, né, segundo o nosso protocolo. AI de UJ significa o recebimento da confirmação da transação J pelo processo I. Tá? E nesse momento, então, né, o processo I sabe que a transação chegou, né, chegou no processo que mandou essa mensagem. Muito bom. Então, no início, nas minhas filas de transações, né, o processo 1, a réplica 1, tem a transação U1, então isso está na fila dele, e na fila da réplica 2 eu tenho a transação 2 no tempo também 1, porque o relógio lógico de Lamport no começo vai valer 1, né? Mas com esse ponto 2 aí, porque 2 é o identificador do segundo processo. Repara que depois de R1, o 2, né, a fila em R1 vai ser o 1, 1.1, o 2, 1.2, e depois de R2, o 1, né, na réplica 2, né, a fila na réplica 2 vai ser igual, o 1 no tempo 1.1 e o 2 no tempo 1.2. E aí repara que depois de A2, o 1, a réplica 2 vai poder executar o 1, porque isso está na cabeça da fila e essa transação foi confirmada por todos os processos. Mas repara que depois de 1, o 2, R1 não pode executar o 1. Okay? Por quê? Né? Porque ele não recebeu ainda a confirmação de 1 que tem que vir da réplica 2, né? A mensagem aí indicada A1, U1. Então repare que depois de A2, o 2, a réplica 2 pode executar o 2, porque a cabeça da fila foi confirmada por todos.
E, finalmente, né, depois de A1, U1, a réplica 1 pode executar o 1, porque é a confirmação que ela precisava da réplica 2, e repara que logo em seguida ela pode executar o 2, porque ela já recebeu, né, essa confirmação da réplica 2 até antes da confirmação da transação 1. Então, na figura aqui, eu tenho as minhas setas vermelhas e verdes, indicando quando cada processo vai poder executar cada transação. Tá? Então, é importante entender esse diagrama aqui de mensagens para a gente conseguir colocar em ordem, né, todas essas transações aqui. Bom, o nome desse sistema, ou desse protocolo, é Totally Ordered Multicast. É um algoritmo que vai garantir a ordenação total das transações de forma distribuída. Né? Não existe aqui um servidor central que está centralizando, né, a ordenação das transações. As transações locais são transmitidas para todos os processos do sistema, né? E todo processo tem que confirmar o recebimento dessa transação, enviando essa confirmação para todos os processos do sistema. Então a complexidade desse algoritmo, desse protocolo, é relativamente alta, né? Porque eu tenho uma mais N mensagens de multicast por transação. Além disso, eu estou atrasando, né, a execução dos eventos, como a gente viu no exemplo, né? A execução só pode acontecer depois da chegada das confirmações de todos os processos. Tá? E, apesar disso, você pode estar achando que isso é muito complexo, esse algoritmo ainda é utilizado em alguns contextos para quando o número de processos é pequeno, né? E, em particular, para poder construir primitivas para mecanismos mais complexos, mais sofisticados. Okay? Então ainda é uma maneira de colocar em ordem eventos, uma ordenação global, né? Eventos que acontecem no meu sistema distribuído. Bom, isso é basicamente tudo que eu tinha para falar de hoje, na aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até já!